Olá pessoal, eu sou Marcelo Amato, neurocirurgião aqui do Instituto Amato, e hoje eu estou aqui com o Dr. Salvador Amato, meu pai, cirurgião vascular, e eu estou aqui para conversar de um tema muito interessante que é dor nas pernas. E é legal porque é um assunto muito presente no consultório do neurocirurgião e também no consultório do cirurgião vascular, não é? Pois é. Marcelo, a maior parte dos meus pacientes, eles apresentam uma queixa de dor nas pernas. E é 80% dos casos, mais ou menos. É impressionante. E nós temos realmente muitos pacientes em comum, né? Às vezes os pacientes vêm no meu consultório e eu preciso encaminhar para ele e vice-versa, né? O que poderia talvez ajudar um pouco mais o paciente que tem dor nas pernas a entender que é um problema vascular e não neurológico? Que outros sintomas podem vir associado à dor nas pernas que faz o paciente procurar o cirurgião vascular? Eu acho bastante complicado para o paciente, muito embora a gente tenha a pesquisa da internet, ele chegar à conclusão que é da área da cirurgia vascular, ou é da área da neurocirurgia, ou é da área da ortopedia. Basicamente isso. Lógico que alguns pacientes também consultam a ginecologia e a clínica médica, que nos ajuda também bastante a elucidar os problemas dos pacientes. A principal coisa que nós devemos diferenciar é em que território da dor ela acontece. No caso da cirurgia vascular, nós temos o território venoso, temos o território arterial e temos o território linfático. Então, o território venoso é aquele que é o sangue que volta para o coração. Território arterial é o sangue que irriga as extremidades e todos os órgãos. E o território linfático que ajuda a trazer os catabólitos, ou seja, os excrementos das células de volta para a circulação e posteriormente filtrados no rim. No caso do lado venoso, o paciente ele se queixa de uma dor. É uma dor que principalmente ela acontece no período vespertino, ou seja, no final da tarde. Então, durante a manhã, o paciente não tem dor e vai acontecendo o período, vai ficando muito tempo em pé ou inativo e essa dor aparece no final da tarde. Do lado arterial, a dor ela tem uma característica importante. É aquilo que nós chamamos de claudicação intermitente. É o paciente que, ao andar, ele sente dor, ele para e volta a andar. Uma outra variante é o paciente anda, dói a panturrilha, a batata da perna, ele para descansar, massageia a batata da perna e volta a andar. E uma terceira modalidade é ele anda, dói a batata da perna e ele para, massageia e ele não consegue mais andar. É claro que eu estou colocando só um grupo muscular. Isso pode acontecer a partir dos glúteos, nos casos dos membros inferiores. No terceiro, que é o lado linfático, ele já sente um peso na perna no final do dia, mas ele acontece também no período matutino. Então, e vai piorando ao longo do dia. E isso é decorrente de distúrbios de
de gordura e também decorrentes de processos inflamatórios consecutivos dos membros inferiores. E o inchaço nas pernas, ele acontece nessas doenças, seja venosa, seja arterial ou linfática? Como é que é a presença do inchaço e também da coloração das pernas? Com relação ao inchaço das pernas, quando do lado venoso que ocorre a dor, um peso nas pernas, um ardor, esse inchaço é também no período vespertino. Às vezes, até a meia curta, o pequeno elástico que ela tem, ela marca as pernas. O que a gente não vê esse inchaço, que a gente chama de sinal de Godet, e essa classificação pode ser uma cruz, 2 cruzes, até 4 cruzes, e aí isso é uma avaliação do médico. E com relação ao inchaço da área linfática, nós temos um edema já duro que não regride. Faltou da área arterial. Nós não temos inchaço quando estamos no território arterial. Então, com relação à coloração que você perguntou, agora voltando ao lado arterial, muitas vezes ele é pálido, e quando o pé está pendente, ou seja, quando a pessoa está sentada ou na beira da cama, o pé fica arroxeado. No território linfático, nós temos um edema duro, não depressível, e a coloração da pele, ela é esbranquiçada, ou seja, ela é pálida. Do lado venoso, nós temos o edema, ou seja, o inchaço, ele é depressível, e a perna e pés tem uma coloração arroxeada. Tem uma particularidade do território venoso que a pele, a partir da metade da perna e pés, eles começam a uma pigmentação dessa pele que a gente chama de dermatite ocre. Já é um grau aumentado de uma estase venosa, ou seja, já um grau mais elevado de uma insuficiência venosa. Ou seja, desse fato a gente pode classificar as varizes dos membros inferiores. Vejam que interessante, né? A gente tem dentro das doenças vasculares que causam dor nas pernas, né? Então, problemas venosos, problemas arteriais e problemas dos vasos linfáticos, né? Então, na parte neurológica, digamos assim, em geral a gente tem um problema do nervo. O nervo ele pode estar acometido em diferentes segmentos, né? Mas o mais comum realmente, quando a gente tem uma dor na perna, é que esse problema esteja vindo da coluna, né? Uma compressão da raiz nervosa, né, que é a origem do nervo, né, lá na coluna, ela pode trazer dor, pode trazer perda de sensibilidade e perda de força, né? E na perda de sensibilidade, um dos sintomas mais frequentes é o formigamento, né? Dormência, mas às vezes formigamento. E eu sei também que o formigamento é um dos sintomas que aparece nas doenças vasculares, possivelmente mais na de origem venosa. É isso mesmo? E como é que é esse formigamento do problema venoso? Se nós formos considerar que 40%
das mulheres com 40 anos de idade tem uma sobrecarga venosa, 50% das mulheres com 50 anos têm sobrecarga venosa, e isto vai, com o passar dos anos, aumentando. Então, muitas vezes, isso que você falou está imbricado com uma doença venosa. Então, a pessoa aparece com um processo venoso, de evolução de uma insuficiência venosa, e está ligado também ao lado neurológico. Então, às vezes, eles se queixam de uma dor na face lateral da coxa, às vezes um formigamento na face lateral da perna. E veja, eu falei dor, falei formigamento, falei peso. Dor é muito subjetivo, cada um descreve de uma maneira diferente. Então, o que é interessante é também nós avaliarmos, do ponto de vista neurológico, se esses processos estão imbricados. Então, eu não costumo, embora raramente, fazer exames complementares do lado neurológico. Eu prefiro fazer um encaminhamento com a descrição dos sintomas que o paciente refere e aquilo que eu observei clinicamente. Não tenho dúvida que os pacientes, quando vêm do Dr. Salvador, vêm muito bem encaminhado. Eu fico tranquilo totalmente com a parte vascular, apesar de realmente existir situações que as doenças elas estão juntas, né? E como a gente falou aí em alguns vídeos, né, é muito comum o paciente com dor, né, seja por conta da coluna ou outra quadro de dor que impeça de movimentar ou de ter uma vida mais ativa, o paciente ele acaba ficando mais imóvel, se mexendo menos, e isso leva a uma estase, né, dos membros inferiores, um inchaço, né, e muitas vezes esses pacientes têm também associado um problema vascular, né, um problema venoso. Agora, uma coisa que eu queria salientar também é que a alteração sensitiva, né, quando é um problema da coluna, um problema do nervo, geralmente ela respeita o território do nervo acometido. Então, se a gente tem, por exemplo, uma dormência, um formigamento, né, que vem pela perna, pega o dorso do pé e o dedão, né? Isso é característico de uma raiz nervosa, né, que sai ali da coluna. É muito difícil um problema vascular ele dar esse padrão de acometimento sensitivo, né? Então, nas doenças vasculares, a sensibilidade ela fica acometida de uma forma mais global, né? Talvez mais uniforme, acometendo muitas vezes os dois membros, não é isso? Bom, e como você comentou dos exames complementares, né? O que de exame complementar pode auxiliar no diagnóstico das doenças vasculares? Bom, hoje em dia o mais moderno é a ultrassonografia com o efeito Doppler, que nos dá exatamente o grau de insuficiência valvular e a insuficiência valvular que leva a uma insuficiência venosa, porque eu não expliquei anteriormente, mas as veias elas são providas de válvulas. Nós temos dois sistemas venosos, o superficial e o profundo. Varizes é no sistema superficial. Então, 85% do sangue para retorno no coração, ele vem pelo sistema profundo e 15% pelo sistema superficial. E esse exame complementar, ele avalia exatamente o sistema profundo e o sistema superficial. O Dr. Salvador comentou também aqui da claudicação vascular, né, que
é um quadro clínico bem característico do paciente que tem um problema arterial nos membros inferiores e que ele precisa parar depois de um tempo por muita dor na panturrilha, não consegue caminhar. E é interessante a gente diferenciar isso da claudicação neurogênica dos membros inferiores, né? E é uma situação que muitas vezes confunde, mas tem alguns detalhezinhos que podem, que nos ajudam a diferenciar. Por exemplo, é muito interessante na claudicação neurológica dos membros inferiores, o paciente que tem uma estenose de canal, ou seja, os nervos eles estão apertados ali na coluna. Geralmente isso acontece no idoso com bico de papagaio, hérnia de disco, doenças que causam esse estreitamento ali da coluna lombar principalmente. Depois de um tempo andando, os membros inferiores começam a ficar cansados, dói, e o paciente também precisa parar, né, para descansar, para os membros voltarem, para ele poder sentir os membros novamente e continuar andando. E é interessante que o paciente que tem a doença na coluna, ele, com o simples movimento de fletir a coluna para frente, esses sintomas aliviam, né? Então o paciente ele começa a perceber isso e ele começa a andar curvado, né? Ou muitas vezes o paciente nos diz que ele não tem esses sintomas para andar, mas para andar de bicicleta não. E o paciente começa a andar de bicicleta porque vai para todo lugar de bicicleta e porque na bicicleta ele está com a coluna lombar curvada, é um movimento que abre o canal vertebral e deixa os nervos mais soltos, digamos assim, e os sintomas eles melhoram. Diferente da claudicação vascular, arterial dos membros inferiores, que esse tipo de manobra não funciona, não é mesmo? E usando um paralelismo, do lado da coluna, nós temos a aorta, que é o grande vaso do corpo humano. E se nós tivermos uma estenose do seu diâmetro, o paciente vai ter uma claudicação a nível de glúteo, que é um paralelismo com a claudicação neurológica. Então ele, ao andar, ele apresenta uma dor no glúteo, ou em ambos, ou unilateralmente. Então, a gente consegue ver em que território a doença está, se é o território arterial ou se é o território neurológico. E o exame complementar é também o ultrassom com efeito Doppler a nível de aorta terminal e membros inferiores. Realmente é muito difícil para o paciente, por conta própria, diferenciar essas situações, né? O Dr. Salvador comentou no começo, né? Não deveria ser função do paciente isso, né? Em alguns países, né, o clínico geral, né, ele tem um papel muito importante nessa fase para direcionar o paciente para o especialista correto, mas a gente sabe, né, do interesse, né, da nossa população, né, e da vontade do paciente entender melhor o que está acontecendo, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha ficado um pouco mais claro essa situação. E então não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like aí no nosso vídeo e deixe seu comentário também com uma sugestão de um próximo vídeo para que a gente, né, converse aqui com outros especialistas. Obrigado, Dr. Salvador, e até o próximo. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.